Somos ao mesmo tempo povo santo, sacerdócio, e somos pó dessa terra. Esse talvez seja o quadro necessário para o que vamos pintar hoje. A borda necessária. Termos bem claramente a noção de que somos pó e somos estrangeiros. É bom que lembremos bem disso. Talvez você não se denomine cristão, talvez você não se denomine evangélico, talvez você não se denomine protestante, ou talvez hoje você se denomine todas essas coisas. Antes de conversarmos a respeito de como comprar um lote no céu, eu gostaria que você ficasse bem relaxado onde você está, tendo plena consciência que o nosso objetivo não é ofender você, seja você o que você for. Muitas vezes, quando alguns paradigmas em nossas mentes são desfeitos e começa uma certa desconstrução naquilo que temos como basilar em nossas vidas, isso é primeiramente encarado como ofensa, de alguma forma, porque às vezes dói. Hoje eu não prevejo dor, mas com tudo que hoje for mostrado, conversado, dialogado, ou até mesmo lido, ou interpretado de alguma forma, eu gostaria que você encarasse não como uma ofensa, mas talvez como uma opinião divergente da sua, e você levasse para casa, mastigasse um pouco, e se fizer algum sentido para você, que você comece a talvez pensar de formas ou baseado em paradigmas diferentes. Beleza? Dá uma olhadinha no que aconteceu há algum tempo atrás numa igreja Pare de Sofrer perto de você. Sociedade, tem-se o contrato, né? Tem-se um acordo firmado, registrado, bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. E um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Esse contrato ele tem a sua autenticação. Inclusive, nós vamos até colocar agora imagens do momento em que os pastores, os 70 pastores, quando as pessoas estão descendo do altar, eles vão autenticando. E eu pedi para que fosse feito o seguinte: pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato, em forma de uma cruz. Porque o senhor sabe que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os benefícios. Está vendo essas imagens dos pastores fazendo? Às vezes é intragável. Eu vou dizer por quê. Quando se usa o evangelho para se manipular pessoas para ganho próprio, isso é intragável. E a Bíblia nos orienta a sermos bem claros e às vezes até violentos com a falsidade da mensagem. Você nota que o pastor, aí não sei o nome, eu sei a denominação, mas isso é irrelevante. Ele associa o sacrifício de Cristo na cruz ao nosso sucesso contratual, de alguma forma termos uma associação comercial com Deus, e assim, através da cruz, por causa do contrato que está sendo firmado nessa igreja específica, nós temos algum tipo de associação ou parceria ou sociedade com Deus para o nosso benefício. Benefício esse que provavelmente,
por outras tirinhas dessa mesma denominação, e existem várias outras, tem para toda a cor que você queira. O benefício é um benefício material de sucesso e prosperidade. Isso é de domínio público. Se você acessar a sua televisão ou o YouTube, você consegue horas e horas e horas e mais horas desse mesmo tipo de lixo. Winston, você não pode julgar. Você não está na posição de juiz para julgar, porque muitas pessoas conhecem a Deus através desse tipo de mensagem. Olha bem para mim. E eu espero que você não serve esse Deus. Esse Deus é um Deus que promete dar prosperidade aos homens. Nessa mensagem se promete um local ao sol. Esse Deus é incompatível com a pessoa com quem eu jantei ontem à noite. Andréa Palucci, que está há meses lutando contra hipoplasia da medula. Esse Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que você pode autenticar o seu contrato, seja de lugar de um lote no céu, ou seja de um local na terra, está dando aquilo que você diz para esse Deus dar. Esse não é o Deus que Jesus Cristo anuncia nas Escrituras. Portanto, não diga para eu calar minha boca, porque esse Deus não é Deus. E tem levado muitas pessoas para longe de Deus. Como comprar um lote no céu? Talvez isso seja o que faz você vir todos os domingos para a Comunidade Viva ou para alguma igreja perto de você. Como conseguir um lugarzinho na pós-vida. Versário 4, Laura. Como? Tá. Essa normalmente, essa dificuldade de nós seres temporários, efêmeros, e que, de acordo até mesmo com a Escritura, passamos como uma flor que hoje está e amanhã já não mais está. Parte da nossa angústia existencial é de como conseguir um terreninho no céu. E aí é comum vermos no jargão teologiquez evangélico eu vou ter uma mansão lá na vida eterna, ou assim, eu não vou ter um casebrezinho como eu moro hoje, mas lá eu vou ser rico, ou coisas assim. Algum de vocês já ouviu isso de alguém? Em algum local? Levanta, hoje eu queria a interação de vocês. Tá? Eu preciso da interação de vocês. Nós ouvimos muito isso, até com uma certa base. A gente consegue encontrar texto para qualquer pretexto, né? Mas até com uma certa base bíblica de que ruas de ouro, né? Mar de cristal e tudo mais. E então eu vou preparar-vos o lugar, e eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou preparar um local, e quando estiver tudo pronto eu venho buscar vocês. E Jesus acaba sendo quase um empreendedor imobiliário, né? De quando tudo estiver pronto na casa do meu pai, eu vou levar vocês para lá, porque lá você vai ser cabeça e você não vai ser cauda. Interessante que isso é totalmente incompatível com essa interpretação, é completamente incompatível com a anunciação do evangelho que Jesus Cristo mesmo faz. Com o discurso dele de que os últimos serão os primeiros e aqueles que querem ser os primeiros serão servos. E Jesus inverte totalmente o paradigma social de sua época e nos chama a invertermos também o nosso, de em vez de buscarmos um local ao sol ou debaixo dos holofotes, no palco, buscarmos um local de serviço com os pés no pó. Ele mesmo diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. E completa dizendo, e se entregar em resgate de muitos, como Paulo mesmo diz. A forma que no primeiro século se falava sobre como
comprar um lote no céu era como fazer para herdar a vida eterna. Esse era o jargão da época. E algumas pessoas chegaram com o próprio Jesus e perguntaram de forma direta: Jesus, como que eu faço para herdar um lugar na vida eterna, no reino dos céus? Como que eu faço para ter essa herança? E o bom para a nossa parte é que Jesus responde. Isso é ótimo, porque nós não precisamos ficar imaginando, poxa, assim, o que é que eu posso fazer? Jesus responde da mesma forma que as pessoas perguntam. E o que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos ver 2 diálogos que Jesus tem com pessoas bem instruídas na lei mosaica. Provavelmente pessoas de boa classe, de alta classe entre os judeus, e pessoas bem conhecedoras da Torá, do que era esperado dos judeus viverem. Então, vamos começar a observar a primeira história, o primeiro diálogo de Jesus, e aí nós vamos ver algumas coisas a respeito desse diálogo, e depois nós vamos ver o segundo diálogo, e baseado nesses 2 diálogos, eu gostaria que nós tirássemos algumas conclusões de como conseguir um lote no céu, ou talvez como não conseguir. Vamos lá? Eu acho que eu já tenho a atenção de vocês. Lucas 10, 25. Abre lá para você ter certeza que na sua Bíblia está como está na minha. Que algumas pessoas já me falaram que a minha Bíblia é diferente da dos outros. Então, talvez seja por isso que eu sou tão maluco. Lucas 10. Se você tiver no seu celular, talvez você queira marcar algumas coisas hoje. Assim diz Lucas, o médico, narrando um certo encontro de Jesus com outro cara. Certa ocasião, um perito na lei, esse não era um advogado, ele era um escriba, um cara que compreendia e estudava bastante a lei mosaica, a Torá. Provavelmente não só a Torá, ali os 10 mandamentos, mas a Torá como um todo. A Torá, os profetas e os salmos. Ele era um estudioso da fé judaica. Certa ocasião, então, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Como eu compro um lote no céu? Jesus responde: o que está escrito na lei, já que você a conhece muito bem? Como você a lê? Como você interpreta a lei? Ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo, disse então aquele perito na lei. E então Jesus responde: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, provavelmente judeu, porque o contexto é num contexto religioso judaico. Um sacerdote, então, talvez um daqueles que servia no templo liderando a adoração do templo, Lucas. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Posso abrir um parêntese? Posso? Vocês me permitem? Já estava planejado esse parêntese, já que no texto, pela primeira vez aqui na comunidade, aparece o termo levita. Hoje, o termo levita é usado à torta e à direita para aqueles que sobem em palcos ou altares nas nossas igrejas, por Manaus, pelo Brasil e pelo mundo, para chamar aquelas pessoas que dirigem de alguma forma a música na igreja. Você já ouviu isso em algum lugar? Já? Já? Tudo bem. Eu gostaria que os levitas da CV se levantassem. Alguém da logística? Alguém da logística? Ninguém da logística? Cadê o Érico? Deve estar trabalhando em algum lugar. O Érico está aí? Não? Está se escondendo. Eu não vou aparecer hoje, não. Levitas
no templo não ficavam lá cantando o dia inteiro, não. Eles não tocavam guitarra, eles não tinham nem holofote em cima deles. Alguns sim tocavam, porque esse era o serviço deles, mas a grande maioria dos levitas, o que eles faziam é que eles tinham uma escala dentro do templo e eles limpavam utensílios do templo. Sabe aquele limpador de inox? Algo parecido para limpar ouro e prata. Era o que eles faziam o dia todo, no shift deles. Sabe, eles tinham 3 turnos, tipo como lá no Distrito Industrial. Eles limpavam, então, aqueles utensílios, eles tiravam carcaça de boi. Você quer ser levita? Eles limpavam o sangue que espirrava, eles lavavam as roupas sacerdotais que eram usadas nos sacrifícios não tão limpos daquela época. Sabe, aqueles que eles cortavam o pescoço de um boi e espirrava sangue para todo lado, e eles então jorravam o sangue, porque tinham que jorrar todo o sangue do sacrifício. Esses eram os levitas. Então, se você quer ser levita, você quer ressuscitar uma religião que já não faz sentido há 2000 anos. Porque o último sacrifício ocorreu há 2000 anos na cruz, no Calvário. E depois disso, nenhum levita tem mais nenhum trabalho a fazer. Porque o último sumo sacerdote não só foi o sacerdote, como foi o sacrifício, e levitas não mais são necessários. Caducou. Então, por favor, não se chame mais de levita. Tá bom? Você não tem uma mansão mais bonita do que os outros porque você dirige música. Isso não é para os nossos levitas, não, porque nós não temos. Os nossos levitas, se tem alguma analogia, é a equipe do Érico. É a equipe que sua a camisa, que limpa o chão, que coloca caixas e tudo mais e dá uma limpadinha na mesa. Esses são os levitas. Parêntese fechada. Um levita, então, esse cara que era trabalhador de dentro do templo, quando ele chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Caras bem religiosos, caras que estavam na crista da onda, amigos provavelmente do escriba, do perito na lei que chega com Jesus e pergunta: como eu posso comprar um lote no céu? Jesus continua a historinha. Mas um samaritano, eu vou abrir outro parêntese depois para falar sobre o samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, portanto, ele passa uma noite na hospedaria com o cara, perdendo tempo com ele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus então pergunta ao perito na lei: qual desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o perito na lei: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus então diz: vá e faça o mesmo. Respondendo que pergunta? Como eu compro um lote no céu? Como eu faço para herdar a vida eterna? Parênteses do samaritano é interessante, porque nós não sabemos muito bem quem são os samaritanos na nossa cultura hoje, porque nós não temos mais isso. Ou será que não? Os samaritanos eram uma raça de uma casta subjugada na Palestina, na época em que os judeus voltaram para restaurar a Jerusalém e tentar novamente ter os reinos levantados, e nunca conseguiram, na verdade. Mas depois dos exílios, depois tanto do exílio persa quanto do exílio babilônico, se você não sabe muito bem, procura no Google, tá? Lá no Google você pode falar exílio babilônico, hebreus, exílio persa, hebreus ou judeus. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje não é o nosso propósito. Mas quando saíram alguns para o exílio, foram para a Babilônia, foram para a Pérsia, quando alguns desses
saíram foram levados à nobreza, foram levados aqueles que eram úteis, e aqueles que não serviam para nada e não foram dizimados pela espada, ficaram na terra. Algumas famílias ficaram lá porque elas eram tipo assim, eu vou te levar lá para a Babilônia para quê? Eu vou gastar meu dinheiro com você. Fica aí mesmo. E esse povo que ficou acabou se miscigenando com outros povos sujos. Outras etnias que não prestavam. Alguns se envolveram com os filisteus, outros provavelmente com os amorreus, e dessa raça nasceram os que ficaram conhecidos como samaritanos, porque habitavam na região de Samaria. E talvez hoje sejam os descendentes mais próximos dos samaritanos, sejam os palestinos. Se Jesus estivesse falando hoje com os judeus, falando essa mesma parábola, o que ele diria é o seguinte: desceu um judeu ortodoxo e viu que aquele cara estava batido, e o judeu ortodoxo passou de lado porque não queria se contaminar. Depois passou um judeu tradicional e olhou e viu que era um palestino que estava lá jogado. Ou talvez alguém de má vida. Palestino não, é alguém de má fama. E também passou ao largo e passou um palestino. Imagina um judeu ouvindo isso. Mas porque não sou antissemita, vamos contextualizar para o nosso tempo. Eu acredito que os samaritanos seriam análogos a hoje um homossexual ativo na nossa cultura evangélica, ou talvez na sua, porque eu, graças a Deus, não tenho essa cultura. Espero me livrar dela a cada dia. Mas talvez no nosso contexto fosse assim. Veio descendo um líder de adoração da maior igreja de Manaus. E descendo ali pela Avenida Brasil, ele vê que jogado no chão, logo depois de ser espancado por alguns ladrões, um homem ficou lá ensanguentado. E aquele líder de adoração acelerou mais o seu carro, porque ele estava quase para chegar na sua igreja no final da Avenida Brasil. Logo depois, indo para o outro lado, vinha um pastor na quarta-feira, já atrasado para o seu culto de oração. Vê o homem ensanguentado no chão e passa mais rápido ainda em seu carro de luxo de último modelo, porque ele não podia se atrasar para orar para os irmãos que estavam enfermos em sua igreja. Vinha passando um decorador da nossa cidade. E enchendo-se de profunda compaixão, estacionou o carro próximo e chegou até perto daquele homem para ver se ele ainda respirava. E sem preocupação nenhuma de sujar seu terno Armani de sangue, colocou aquele homem no seu carro, levou não para o 28 de agosto, mas levou para o Hospital Adventista. E chegando lá, pagou a conta do dia e depois disse: pode deixar em minha conta, eu pagarei todo o tratamento dele. E anonimamente deixou aquele paciente lá e foi embora. Jesus falava, talvez para um grande evangélico, perito na lei. Depois de falar com esse exemplo para aquele evangélico, perito na lei, Jesus diz: vá e faça o mesmo. Você que perguntou como herdar um lugar no céu. É interessante como com essa historinha Jesus tira qualquer prioridade para aqueles religiosos no reino de Deus. Jesus parece despir totalmente o conceito, desconstruir totalmente o conceito de que os religiosos herdarão o reino dos céus. Para você que talvez esteja agoniado com a analogia que eu trouxe para o nosso mundo moderno, eu vou afirmar para você o que Paulo afirma. Naquela infame lista, ou lista de infames, que não herdarão o reino dos céus, que Paulo coloca os ladrões,
os beberrões, os corruptos e também homossexuais, passivos e ativos, e esses não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. É verdade, essa lista está lá. Leia novamente essa lista de 1 Coríntios ou de 2 Coríntios. Depois me lembra se é 1 ou 2 Coríntios. Mas leia novamente e depois diga em qual categoria você não entra. Porque a conclusão de Paulo, logo depois de falar a lista, é: mas vocês foram lavados. E porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram justificados. E foram chamados justos não pela santidade de vocês, mas por causa da santidade daquele que se entregou e morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus, conversando com esse perito na lei, ele deixa muito claro que não se herda um lugar no céu por pedigree religioso. 1 Coríntios 6:9, obrigado. A lista, 1 Coríntios 6:9, é a lista de infames que não herdarão o reino dos céus. Mas essa lista é sucedida por: mas vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Logo, por causa do sangue, até vocês vão. Por causa do sangue. Com esse exemplo que Jesus dá ao perito na lei, Jesus tira qualquer noção de que por causa de pedigree religioso se tem qualquer preferência na compra de lotes no céu. É interessante, entretanto, que Jesus parece brincar com a pergunta do próprio perito na lei. E ele parece, em um momento, em um pequeno momento, um breve momento, afirmar que se ele cumprisse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, ele viveria. E logo depois, com o exemplo, Jesus mostra, talvez por um processo torto, porque a pergunta do indivíduo era torta, mas Jesus mostra claramente o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele mostra que isso não é um passo de religiosidade, de cumprir rituais como sacerdotes e levitas, ou como pastores e líderes de adoração, mas é na ação efetiva de cidadãos do reino. Winston estava entendendo você até agora, e agora você jogou uma bola curva. Tantas vezes falamos em teoria, quase todos os domingos, de como podemos fazer algumas coisas para que realmente sejamos bons cristãos. Pessoas dignas do sangue do Cordeiro, de alguma forma, pessoas que estão crescendo e realmente vivendo as coisas do reino. E falamos teoricamente de uma forma linda, como esse perito na lei, de uma forma até argumentativa, chega com Jesus e novamente, teoricamente, assim: Jesus, vamos dialogar aqui, vamos debater um pouco, como é que nós podemos ser salvos? E a resposta de Jesus é: eu não vou entreter muito a sua pergunta teórica de como você pode chegar no céu teoricamente. Faz o seguinte: começa a viver como se você fosse cidadão de lá. Vá e faz o mesmo. Só isso. Houve uma outra história que Jesus conta. Não Jesus, mas Lucas, lá em Lucas 18. Jesus conta acerca de Jesus. Em Lucas 18, no verso 18, a mesma pergunta é feita. Certo homem importante, então já pensamos aqui que ele tinha algum status social, lhe perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então pergunta ao homem: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Você, sendo judeu, por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser
Somente Deus. O que é que Jesus faz aí? Eu quero ouvir você. Você está me chamando de bom e você sabe que não existe nenhum bom. Só existe um bom, Deus. O que é que Jesus faz aí? Todos são pecadores, tá? Alguém mais? Não existe mérito, beleza. Alguém mais? Jesus se iguala àquele que pergunta a ele? Sim e não. Quem é Jesus? Ele é Deus. Você está me chamando de bom? Como você me chama de bom se só existe um bom e esse é Deus? Você quer dizer que eu sou? Em João, Jesus várias vezes deixa nas entrelinhas, você está dizendo então que eu sou Deus? Ou muitas vezes ele até mesmo diz, eu sou. Ele continua. Bem, você conhece os mandamentos, a mesma resposta. Está falando com um judeu, como é que você herda o reino de Deus? Você cumpre os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Eu imagino Jesus pensando, você lembra daquele outro? Eu já falei os 10? Já falei todos? Diz o homem importante, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Meio que talvez com aquela atitude de, eu sou judeu. Nenhum antissemitismo aqui, nada, tá? É o contexto da história. Ao ouvir isso, Jesus diz, falta uma coisa. Você tem cumprido tudo. Você tem uma conduta ilibada. Você tem seguido a Torá fielmente desde a adolescência. Uau! Poxa! Você não adultera, você não rouba, você não mente, você não, você só tem um Deus. Uau! Nossa! Que coisa maravilhosa! Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu, então. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Quem pode comprar um lote no céu? E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É interessante que com esse diálogo Jesus coloca por terra o paradigma que afirma que cumprir alguns mandamentos nos coloca no reino dos céus. Jesus não nega que isso é até bom. Com o primeiro, ele diz, cumpre isso e viverás. De forma alguma eu quero desconstruir em sua mente essa manhã de que os mandamentos de Deus são para não serem cumpridos. Não, por favor, relaxa. Se você não quer cumpri-los, isso é problema seu. Se você quer viver fora das orientações que Deus nos dá, principalmente no Novo Testamento, porque realmente no Antigo Testamento existem coisas bem complicadas para você cumprir. Assim, quantos de vocês têm barba? Eu vejo que tem um ali. Levanta a mão, barba. Por favor, se vocês têm barba. Tá. Vocês que têm barba, vocês cortam as beiradas de que jeito? Não, porque tem uma orientação bem clara na Torá sobre como cortar a barba. Se você não está cortando, você está em pecado. Cuidado. Se vocês que não têm barba, inferno. É sério, o negócio é brincadeira não. E já que nós já citamos outras coisas, cuidado onde você senta, que uma mulher no período das mulheres, se estiver sentado antes de você, você está impuro e você não pode entrar no Santo dos Santos ou em qualquer lugar de adoração a Deus.
Logo, sendo você hoje templo do Espírito Santo, você não pode nem existir, só porque sentou no lugar que antes de você alguém mais já sentou. Existem problemas no Antigo Testamento. Problemas não. Existem coisas anacrônicas que depois da cruz de Cristo passam a ser cumpridas e passadas. Mas o que Jesus faz aqui é mostrar claramente, tanto para aquele perito na lei, quanto para o jovem rico, para o jovem importante, de que, legal, você faz tudo o que Deus está pedindo, ótimo. Talvez você faça todos os nãos, mas faça algo. Imite quem está fazendo. E para este jovem importante, jovem rico, Jesus diz: desapega. Já ouviu isso em algum lugar? Jesus devia cobrar direitos autorais. Ele foi o primeiro a dizer: desapega. Ele diz: desapega. Deixa eu ver então onde está o seu coração, Jesus diz. Você já cumpre, o seu coração está nas mãos de Deus. Assim, eu vejo Jesus falando com... Eu acho que Jesus era muito mais santo que eu. Eu seria muito mais pecador que ele, com certeza absoluta. Mas eu não creio que Jesus era pecador, tá bom? Mas eu imagino Jesus virando para aquele sujeito e dizendo: uau, cara, que maravilha. Você faz tudo o que Deus quer. Então não vai ser difícil para você se livrar de tudo isso e me seguir. Porque como você mesmo disse, eu sou bom, eu sou o Filho de Deus. Me siga, eu estou indo para lá. Vamos comigo, mas larga esse peso, porque lá não entra. E o jovem rico diz: como assim não entra? Para lá. Deus me abençoou com tudo isso porque eu sigo as regras todas bonitinhas e eu sou próspero porque eu estou fazendo tudo direito. É por isso que Deus está me abençoando. E você está me dizendo que eu tenho que me deixar tudo isso de lado e te seguir para chegar lá? Não, para, deixa eu descer, porque isso não combina. Eu aprendi a minha vida toda que se eu cumprisse tudo bonitinho, desde a minha adolescência, se eu fizesse tudo direitinho, eu fui naquele congresso que dizia que se você esperasse, tudo ia dar certo no seu casamento. Eu esperei, casei com uma mulher bonita, é tudo ótimo, eu sou rico. E você está dizendo para eu deixar tudo o que Deus me abençoou, porque eu cumpri tudo, e te seguir um pé rapado? Não, Jesus. Não. O evangelho que eu sigo, a boa notícia que eu sigo é que se eu fizer tudo bonito, tudo direito, de acordo com o que a vontade de Deus é, eu vou ser abençoado, eu vou continuar sendo abençoado. E o jovem saiu triste. Triste talvez pela resposta de Jesus. E o que segue a isso é chocante para nós. Jesus diz: vocês estão vendo como é difícil um rico herdar o reino dos céus? É mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha. Alguns historiadores dizem que isso era uma porta pequena que havia na entrada de Jerusalém, que era praticamente impossível passar um camelo. Eu fico com a metáfora mais difícil ainda. Imagine um camelo passando pelo olho de uma agulha. É tão difícil assim. É impossível. É impossível ricos. É impossível aqueles que não têm necessidade herdarem o reino de Deus, o reino dos céus. É impossível. Impossível. O seu dinheiro não vale. Na verdade, o que você tem para apresentar a Deus não vale. Isso me faz lembrar uma vez que Jesus, falando com alguns mestres na lei, que diziam então: por que você está se envolvendo com esse povo sujo? Você vive falando com prostitutas, publicanos, esse povo sujo está perto de você. E Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Isso grita depois de ouvirmos Jesus dizendo quão difícil é um rico entrar no céu. Da mesma forma que é impossível um não doente ser curado. É impossível um não doente ser curado.
É impossível um rico se enxergar dependente de Deus. Nós somos ricos de muitas coisas. Talvez sejamos ricos dos nossos conhecimentos da palavra. Talvez sejamos e nos enxerguemos ricos como aquele sacerdote ou aquele levita que na história de Jesus passa ao largo daquele que havia necessidade. E porque já estamos cumprindo tudo o que precisa, aquela é mais uma boa ação que nós podíamos fazer para mais uma coroa no céu, mais uma esmeralda para a nossa coroa. Você já ouviu isso? Tem pessoas querendo acumular esmeraldas lá no céu. Talvez você tenha uma grande decepção lá no céu e você chegue lá e não tem absolutamente nada para você. Simplesmente um grande abraço dizendo: meu filho, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Que muito? Está aqui, está comigo, cara. Só isso. Não era isso que você queria? Passar a eternidade comigo? Não. Eu queria ruas de ouro, mar de cristal e a minha mansão, cadê? Cara, você está comigo. Não, Jesus, espera lá. Eu passei a minha vida toda casto, eu não fiz nada de errado, eu fui até abençoado por ti. Tu está me dizendo que a única coisa que eu vou ter na eternidade é você? Camelo, agulha. O que Jesus faz nessas duas histórias é desconstruir o nosso ego, porque achamos que de alguma forma conseguiremos, pelo que fazemos, temos ou conhecemos, podemos comprar um lote no céu. Talvez fazendo um contrato com uma cruzinha de vinho, talvez fazendo barganhas com Deus, às vezes até barganhas religiosas. A graça não nos permite fazer isso. Para que consigamos, de alguma forma, compreender o Evangelho, o início é compreendermos que somos samaritanos, que somos pobres, que somos cegos, que somos perdidos, que éramos escravos. Sem essa compreensão é impossível. É impossível chegarmos a compreendermos a nossa necessidade de graça. Graça para quê? Graça para alguém que é filho de pastor? Talvez os mais necessitados da graça. Graça para quê? Eu sou pastor, eu tenho pedigree. Eu sou servo. Com S maiúsculo. Ou, Winston, eu sou evangélico. Eu pertenço a tal igreja, tenho até a carteirinha dela. Assim, pega a tesoura, corta e joga no lixo. Isso vale menos que o passaporte americano. Você quer um local no céu? Deixa eu falar uma coisa com você. O céu não está à venda. Nunca esteve. Você não pode comprá-lo. Não há como conquistá-lo. Não há como você escolher ir para o céu. Existe sim uma coisa que podemos fazer, e isso fica implícito em todas as duas histórias reais que aconteceram com Jesus e na parábola que ele conta. Para que herdemos de forma gratuita, dada, a salvação. Isso tudo se inicia por nos vermos como necessitados. Nos vermos não como poderosos, mas como dependentes. Nos vermos como pecadores perdidos, necessitados da graça de Deus. Não aqueles que
Senhor, me diz que eu estou bem, estou fazendo tudo direito. Porque a resposta de Jesus é: faz o seguinte, falta mais uma coisa. Vende tudo que você tem, deixa tudo e me segue. Aqueles que seguem Jesus são aqueles que têm plena consciência de não serem e, portanto, dependem totalmente dele. Essa atitude hoje eu talvez consiga ver nos párias da nossa sociedade evangélica. Sabe, aqueles que não têm pedigree. Aqueles que no passado erraram tanto em sua vida e finalmente descobrem a graça e passam então a seguir a Cristo. Aqueles que completamente cegos da vida destruíram sua vida e de alguma forma foram construídos novamente por Cristo. E esses passam a compreender um pouquinho mais a graça. Aqueles que tiveram seus lares destruídos, estão no 3º, 4º casamento, e aí ouvem uma mensagem de poder falando como a vontade de Deus é que haja somente um casamento, porque essa é a vontade de Deus, e saem daquele culto dizendo: Senhor, me perdoa mais uma vez por eu ter destruído 3 casamentos. Eu dependo da tua graça. Talvez precisamos ser mais parecidos com os nossos irmãos que têm dificuldades com a sua identidade de gênero, que tantas vezes sentados aí do seu lado ouvem mensagens duras de como o seu desejo não se adequa à vontade de Deus e saem daqui de cabeças baixas dizendo: Pai, eu dependo de Ti para mais um dia. Talvez devamos ser mais parecidos com aqueles alcoólatras, narcóticos e tantos outros que consideramos párias na nossa sociedade. Que uma vez libertos, contam os dias. Contam os dias desde a última vez. E dizem: eu estou há tantos anos limpo. Um dia de cada vez. Talvez precisemos ter mais essa consciência. A consciência de pecadores e não de cumpridores da lei. Isso não quer dizer que o seu alvo não é fazer a vontade de Deus. Não, por favor, se você está entendendo isso, entenda diferente. Mas mesmo buscando cumprir a vontade de Deus, que a nossa consciência seja de doentes, de perdidos, de viciados, que podem dizer: cego fui, mas hoje eu vejo. Por causa da graça de Deus. Você quer comprar um lote no céu? Sai da fila. Não está à venda. Porque é de graça para aqueles que estão doentes. A boa notícia é que é gratuito para aqueles que estão doentes. Essa é a boa nova. O relacionamento com Deus é gratuito através de Jesus Cristo. A salvação é gratuita através de Jesus Cristo. Porque Ele já cumpriu, Ele já pagou. Se de alguma forma você se enxerga como necessitado,
como um desses que precisa mais graça para um dia só mais um dia. Para você isso é boa nova. E você pode então cantar com a gente maravilhosa graça. Porque é essa maravilhosa graça que liberta escravos, faz cegos verem e faz pessoas como você e eu, necessitados, serem completamente preenchidos por mais um dia. Até que um dia ouçamos a voz de Deus dizer: meu filho, entra no gozo do teu Senhor. Graça, maravilhosa graça. A pergunta: como eu faço para herdar um lugar no céu? Jesus descarta completamente aquilo que os dois questionadores trazem. Eles trazem retidão própria e dinheiro. Eles não têm necessidade. E Jesus apresenta para eles um samaritano e a pobreza. Dois que nada tinham para mostrar para Deus. Essa é a resposta. Nas entrelinhas, Jesus responde os dois. Para você ser salvo, você precisa chegar como aquele que necessita, como alguém que se vê como pecador. Esse é o paradigma. Eu sou necessitado. Ou como outras campanhas dizem, eu sou o segundo. Eu não sou senhor, eu sou servo. Eu sou pobre. Eu sou destituído do que é necessário. Assim buscaremos a Deus. Talvez hoje tenha sido a primeira vez que caiu a ficha para você de que, sabe uma coisa, eu venho tentando apresentar pedigree e apresentar conta de banco para Deus há tanto tempo. E eu nunca tinha pensado que eu só preciso ser pecador. Não é ter pecado, é ter consciência de pecador. Se essa é a realidade para você, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito de pecadores resgatados, não de santos, mas de pecadores resgatados e justificados por Jesus Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Se hoje caiu a ficha para você, seja bem-vindo. E a minha esperança é que, caminhando com Jesus, que isso é o convite de Jesus ao fim da segunda história, deixa tudo e me segue. A minha esperança é que, caminhando com Jesus, você venha a começar a imitá-lo na passada dele, e logo logo pessoas talvez se confundam entre Jesus e você. Essa é a minha esperança. Você ora comigo? Pai, nós queremos te agradecer por Jesus. Obrigado que não é por méritos. Obrigado que não é pelo cumprimento da lei que somos salvos. Obrigado, Senhor, obrigado, porque se fosse por isso, seríamos todos condenados. Mas a tua palavra diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, essa manhã queremos mais uma vez declarar a Ti que somos totalmente dependentes do sacrifício de Cristo. Queremos Te agradecer por esse sacrifício. Queremos nos colocar em Tuas mãos como Teus servos. Usa-nos para anunciar essa boa notícia. A boa notícia de salvação através do sacrifício de Cristo Jesus, através das nossas ações. Que pessoas vejam por nosso amor, por nossas palavras, por nossas ações, por nossas atitudes. Que Cristo reina, não nós. Que paremos de marchar e passemos a servir. Em nome
de Jesus nós te pedimos essas coisas. Amém. Você pode sentar? Nós temos alguns breves avisos muito importantes do que vai acontecer na comunidade nos próximos dias. Domingo que vem, nós temos o Café em Comunidade. Estaremos aqui juntos 9 horas da manhã. Se você já fez com a sua inscrição, ótimo. Lembre de trazer aquilo que você se comprometeu a trazer. Se todos pensarem no seguinte pensamento: não, eu não vou levar muito, porque sempre sobra. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter o suficiente nem para você. Então traga abundantemente. Eu vou usar aquele jargão bem evangélico, né? A abundância do Senhor. Nem cola. Mas traga aquilo que você se comprometeu a trazer e vamos fazer um momento gostoso de podermos olhar olho no olho, conversar um pouquinho, comer juntos. E domingo também nós relembraremos o sacrifício de Cristo através da ceia do Senhor. Não venha com uma cabeça muito religiosa para esse momento, tá bom? Venha livre disso e realmente lembrando do que Cristo fez por você, nos libertou. Nós vamos fazer isso. 9 da manhã, então, domingo que vem. Chegue um pouquinho antes das 9. Além disso, no sábado anterior ao domingo, né? Normalmente sábado antes do domingo. No sábado, dia 13, os homens da CV, se você é homem e se você se considera da CV, você pode chegar mais. Os homens da CV vão lá para a Missão Vida, que fica no Iranduba. Se você quer mais detalhes sobre isso, você pode passar no Posto Ipiranga, no nosso Viva 1, na saída aqui do teatro, e você pode ter mais detalhes. Vamos para passar fio, né, Marcelo? Marcelo é um dos nossos MacGyvers aqui da CV. Ele vai estar arrumando as coisas lá, dando as diretrizes como um bom chefe de bateria. Ele vai estar lá dizendo o que ia acontecer. E o Érico e também o Paulo, mais detalhes vocês podem ter com essa galera aí. Além disso, nós teremos dia 21, é dia 21, o jantar de casais? É, tá, que eu não estou vendo. Desculpa. Dia 21, faça suas inscrições também no show, lá no Viva 1, tá bom? Vai ser lá no Choupana. Casais casados ou noivos com data marcada, tá bom? Se você é noivo e não tem data marcada, você não é noivo. E o último é... Tem mais um, eu sei. Tem mais um, Manu? Tem. Viva Teens. Viva Teens, você já está sabendo. Teve ontem ou não? Não teve. Beleza. Não teve ontem, mas no próximo vai ter? Na Casa da Júlia. Próxima semana na Casa da Júlia. Se você quer mais detalhes sobre isso, passa no Posto Piranga. Viva 1. Tá bom? Até semana que vem. Curso de Libras, sim, estamos tendo inscrições para o curso de Libras. A gente não está mais divulgando tanto porque a gente já tem as 2 turmas bem lotadas, mas a gente continua inscrevendo. Se você quiser aprender Libras para poder incluir pessoas aqui na comunidade Viva, você pode fazer isso também no Viva 1. Beleza? Até domingo que vem. Boa semana. Deus abençoe vocês.